Oi gente, me chamo Penélope Bonfim e este é meu canal literário Ler Mais. Hoje falaremos sobre o Fahrenheit 451, então não saia daí. E para começarmos uma série de vídeos referente à distopia, vou começar com esta obra ilustre do Ray Bradbury, que é o Fahrenheit 451. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Curta muito, comenta, compartilha este vídeo. E sem mais delongas, vamos começar. Este é um livro que sai pela editora Biblioteca Azul. Ele é de brochura, né? A capa dele é brochura. Ele tem aproximadamente 215 páginas, né? Então é um livro aí relativamente pequeno, não é tão grande assim. As páginas são meio amareladas com letras medianas, então não dói a vista para poder ler, é bem tranquilo. Este é um texto de 1953, publicado originalmente, mas essa edição é de 2020. Antes de introduzir o livro, eu vou falar um pouco da história, mais especificamente da Guerra Fria, que foi a guerra seguinte à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos e a União Soviética brigaram entre si, resultando, né, até a divisão das Coreias, com a Coreia do Sul ficando com os Estados Unidos e a Coreia do Norte ficando com a União Soviética. Este período aí de guerra vai de 1947 a 1989. E no ano de 1953, o Ray Bradbury lança esta obra genialíssima aqui. E o que acontece? Este livro é censurado, obviamente, ele carrega uma crítica enorme, um contexto muito forte, e durante todo o período que se passava nos Estados Unidos, obviamente que ele não sairia ileso. O livro ele contém de uma introdução por Neil Gaiman. Inclusive, nesta introdução, ele fala justamente sobre a questão da Guerra Fria, né? Sobre a questão do livro ser censurado, enfim, dá um adentro bem legal. Depois a gente vai ter a divisão do livro, que são em 3 partes, que a gente vai ter a primeira parte com a lareira e a salamandra, a segunda parte com a peneira e a areia, e a terceira parte que é o brilho incendiário. Depois a gente vai ter um pós-fácil, o coda e sobre o autor, bem legal assim também, falando um pouquinho da vida e da obra, né, do Ray. E o que acontece? O livro se passa em um período no qual está acontecendo uma guerra também, né, justamente fazendo uma alusão à realidade, e dentro de um sistema ficcional. Mas o sistema ele funciona da seguinte forma: é proibido você ler livros ou você ter livros ou qualquer coisa que envolva livros. Ao momento que você tem livro dentro de sua casa, automaticamente você se torna um criminoso, podendo ser preso, punido de outra forma, ou até cometendo suicídio e ninguém intervindo para isso. E o que acontece? A gente vai ter aqui a introdução da vida do Guy Montag, que é um bombeiro, né? Que faz justamente responsável por queimar os livros. E voltando do trabalho dele ali, ele conhece a Clarice, que começa a dar alguns indícios para ele poder questionar a realidade que ele vivia, né? Justamente a sua vida pessoal, o seu trabalho, as suas amizades, enfim, questionar-se tudo. E um belo dia, a Clarice some e o Guy fica com um pé atrás. Ele já estava realmente se encontrando, né, com a Clarice, não de forma afetiva, na verdade, questão mesmo da amizade. Ela proporcionava com que ele pensasse, né, refletisse sobre aquela realidade da qual ele vivia. E no momento que ela some, ele fica bastante triste e começa a se questionar mais ainda o motivo que ela por ela ter um motivo, né, que levou ela a ter sumido, e se isso teria ligação ao fato do que ela pregava, do que ela falava, enfim. E aí a gente vai ter a inicialização, uma iniciativa do Guy revoltado, do Guy que vai contra o sistema. Porém, o stop mesmo é no momento em que
Guy está no trabalho dele, ele recebe a ligação de que existe uma mulher que tem mais de 1000 livros dentro da sua casa, e ele vai atrás para poder queimar esses livros. E lá, né, conversando, ia levar a mulher para ela poder ser presa. Só que ela resolve se suicidar, ela resolve se queimar junto com os livros, porque ela acreditava nos livros, então ela queria morrer em nome daquilo. E é justamente esse ponto, né, de uma pessoa se suicidar por conta dos livros que faz com que Guy tome iniciativas de ir contra o sistema, inclusive matando parceiros que trabalhavam com ele, com os bombeiros, né? Então a gente vai ter ali uma perseguição atrás do Guy. Ele conhece outras pessoas que também seguem a mesma linha de pensamento de porquê de não poder ler livros. Vamos ler livros sim. Então ele começa a ler livros, né? Ele começa a usurpar de alguns livros, inclusive um dos livros é a Bíblia, livros de Shakespeare, enfim, todos os livros que ele poderia, das mais variações de autores que ele poderia pegar, ele pegava. E aí ele foge, ele consegue fugir em uma linha de trem, ele conhece outras pessoas que estão seguindo o mesmo propósito que ele, que é justamente se questionar referente àquela sociedade onde os livros são proibidos. Então a gente tem aí essa pequena introdução do livro, né? É uma história bem por dentro, a história é muito mais complexa, uma história muito mais complexa, são 215 páginas aí certinho sobre a vida, né? Ele com a esposa dele, a amizade com Clarice, os questionamentos dele, inclusive nas partes, a primeira parte é o início, né, dele começando ainda a conversar, a segunda parte ele com os questionamentos dele já bastante altinhos assim, e na terceira parte ele já botando em prática justamente os seus crimes, né, de matar, enfim, de fugir e se questionando referente a essa sociedade. O que acontece é o seguinte, este livro ele não foi censurado à toa. Obviamente que uma crítica muito feroz a uma sociedade contemporânea, né, uma sociedade moderna, por assim dizer, referente à época, ele busca enfiar o dedo na ferida, ele busca realmente mostrar que é, se a gente não cuidar, se a gente não preservar, daqui a um tempo realmente os livros podem se tornar algo periculoso, né? Pode se tornar realmente um crime. E a gente vê isso atualmente, no ano 2022, é muito comum as pessoas irem contra os livros. No caso aqui do livro, o motivo que se leva, e é como o chefe dos bombeiros explica, ele uma sociedade, ao momento que ela se desenvolve, ela cria novas tecnologias. E criando novas tecnologias, as antigas vão ficando para trás, obviamente. Então, ao momento que essas tecnologias vão ficando para trás e que outras vão surgindo, as que vão ficando para trás, elas não podem voltar. Então, ao momento que são criados rádios, são criados televisões, são criados smartphones, são criados, enfim, videogames, e os livros vão ficando para trás, esses livros passam agora a ser um ato de crime, né? Você querer ter o conhecimento. Então aqui, de uma forma bastante ficcional, o autor busca realmente meter o dedo na ferida e mostrar que se nós não cuidarmos deste bem tão precioso que são os livros, que são as leituras, que são o conhecimento, que são a sabedoria, a sapiência, nós realmente podemos chegar ao ponto de ser considerado crime. E ele não está tão longe de chegar assim. Então é um livro muito interessante. A história em si, ela não é tão comovente. Assim, eu tenho a história no primeiro capítulo ali, ela não tem grandes movimentações. Esse livro passa em um período curto. O êxito no final não necessariamente tem a ver com a mudança por completo de uma sociedade, mas o início de uma mudança. Mas é uma história muito interessante, um enredo é muito interessante, como ela é contada é muito interessante. Então, é uma história que vale a pena. Não é uma história assim, excelentíssima, mas é uma história que vale muito a pena, principalmente para a gente poder entender e compreender fatores sociais, econômicos, políticos que estão acontecendo atualmente. Então, aí é uma dica, fica uma dica.
um apelo, eu diria assim, para vocês lerem este livro aqui, que é o Fahrenheit 451. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha breve análise referente ao Fahrenheit 451. Se você gostou, até se você não gostou também, deixa aí o like aí embaixo. Comentem aí se vocês já leram este livro, se vocês pretendem ler este livro. Eu indico muito, assim, de 5 estrelas, 4 com certeza eu daria. É uma indicação, um livro muito interessante de ler. O enredo é muito legal, principalmente pra gente poder compreender fatos históricos. Então, fica aí uma dica muito interessante. Comentem aqui, compartilhem esse vídeo e até uma próxima. Grande abraço.